eu gosto desse programa, aprendi mais essa. Porque você já pensou se todo dia a gente aprendesse algo, não é? Então, hoje, vamos aprender um pouquinho mais sobre nacionalidade? Ah, mas já caiu numa prova. É? Caiu lá no passado. E pode te enfrentar no futuro? Então, vamos lá. Considere que e por favor, quem ficar até o final, eu tenho um convite. A pessoa já fala logo, senão eu não vou sair do vídeo. Tá bom. Dia 31 de 8 de 2019, 31 de 8 de 2019, 31 de 8 de 2019. Eu esqueci que a sociedade moderna não aguenta ficar 3 minutos no vídeo que eles vão embora. Vocês não devem ser diferentes, né? Tô brincando, né? Vocês são a exceção da exceção. Dia 31 de 8 de 2019, 10 horas da manhã, sábado de sol, vem pro NEAF para corrigir penal, constitucional administrativo, visando o TRF. Combinado? Lá no site você consegue pegar as questões e tal. Se for fazer presencial, entra em contato com 3129-4356. Considere que determinada mulher, filha da mãe, considerar que determinada mulher, filha de mãe brasileira e pai estrangeiro, nascida em país cuja lei lhe reconhece a nacionalidade originária. Tá, professor, desculpa, eu sou um pouco devagar, o senhor pode fazer melhor? Calma. A mulher, veja, olha, o contexto aqui é esse, ó. Nós temos determinada mulher, cabelinho comprido, mulher, filha de mãe brasileira, então eu tenho a mãe brasileira e o pai estrangeiro. Legal. Ela nasceu em país cuja lei lhe reconhece a nacionalidade originária. Então nasceu no estrangeiro, em algum outro lugar, ninguém sabe. E durante o período em que sua mãe estava lá a serviço do Brasil. Eu já estou visualizando. Se a mãe estava a serviço, provavelmente é nato, mas calma. E aí vem a residir depois de atingir a maioridade. Tá, durante o período que a mãe estava a serviço do Brasil, vem a residir no Brasil depois de atingir a maioridade. Nessa hipótese referida à mulher. Vamos lá. Primeira coisa, professor. O senhor concorda com o gabarito? Concordo. Qual que é o gabarito, professor? Vamos lá. A mulher é considerada brasileira nata. Ela não pode vir a ser extraditada quaisquer que sejam as circunstâncias e a natureza do delito pelo qual requeira o Estado estrangeiro. Bom, a primeira coisa que a gente precisa observar, quem é considerado nato e quem não é considerado nato. O artigo 12 da Constituição, ele traz regras tanto para quem nasceu na República Federativa do Brasil, quanto para aqueles que nasceram no estrangeiro. Repare bem, claro que aqui eu vou fazer uma mini aula só para não ficar chato. Ó, se o cara nasceu no Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que esses não estejam a serviço, ele é nato. Mas não é o caso, né? Veja, nasceu no estrangeiro? Nasceu. Pai ou mãe brasileira? Ah, mas o pai era estrangeiro. Pai ou mãe brasileira? Show! Desde que qualquer deles esteja a serviço da República. A República lê administração direta ou indireta. A mãe estava a serviço da República? Estava, então é nato. Acabou. Agora, imagine o seguinte, professor, essa é a primeira situação quando nasce no estrangeiro. Imagina que o seu pai e sua mãe não estavam a serviço. Ah, você poderia ser registrado. Estava lá em férias em Miami, nasceu lá, não estão a serviço, mas foi registrado. Segunda situação. Ah, imagina que não registrou. Não registrou. Ainda tem mais uma terceira chance, ainda há uma terceira chance de você ser considerado nato. Venha residir na República Federativa do Brasil e opte em qualquer tempo depois de atingir a maioridade pela nacionalidade brasileira. Então, olha que interessante, essa última, existe a palavra optem, é a potestativa, depende da vontade da pessoa. Quando? Quando ela atingir a maioridade. E depois, atingir a maioridade? Em qualquer tempo. Então, portanto, eu consigo visualizar que ela é considerada nata. Legal? Agora vem uma outra coisa para matar a questão. Ela pode ser extraditada sendo brasileira nata? Não. O brasileiro nato, ele não pode ser extraditado, galera. Veja, o artigo 5º fala, não será extraditado o brasileiro, salvo naturalizado. Se ele fala salvo naturalizado, então de quem que ele está falando no primeiro? Do nato. Ah, entendi.
O nato não pode, o naturalizado é possível. Sabe como eu brinco na minha sala com os alunos? Eu falo assim, ó, se o cara é podre, mas ele é nato, ele é nosso. Nós não mandamos o cara para lá para responder um processo ou para cumprir pena. Fazemos isso com ele aqui. Legal. Agora, olha o naturalizado. Pensa comigo, essa minha regra é boba, mas não dá certo. Ele é naturalizado, ele é nosso? É. Então ele não é extraditado. Agora, antes da naturalização, ele é nosso? Não. Então ele pode ser extraditado em caso de crime comum. Olha que interessante. Agora, se o naturalizado tiver envolvido com tóxico, depois de comprovar o envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, não interessa se antes ou depois, ele pode ser extraditado. Cuidado que tem prova que fala assim, ó, se o brasileiro nato estiver envolvido com tóxico, com tráfico, não, o nato não pode. Ficou claro? Vamos resumir a ópera? Nato, não. Naturalizado antes, pode. Naturalizado depois, não. Naturalizado envolvendo tráfico, pode antes e pode depois. Acabou? Acabou. Portanto, resposta é nata, não pode ser extraditada, quaisquer que seja a natureza do delito pelo qual o Estado estrangeiro requeira, não faz jus à nacionalidade originária, errado, será considerado naturalizado, errado, e um monte de outras coisas aqui, deixa eu ver o que mais. O que mais? Tem alguma coisa para discutir aqui, vai, vamos ver. É considerada estrangeira, será nata desde que opte pela nacionalidade mediante processo de competência. Veja, olha o perigo da letra E, desde que opte. Não! Ela não precisa optar. Nós acabamos de ver que a mãe está a serviço. É nato. Veja, poderia ser essa situação 3. Mas para ocorrer a 3, não ocorreu a 1, não ocorreu a 2 do registro e ocorreria a 3, que é a potestativa. Eu só tenho uma observação para fazer para o meu povo aí, que acertou, que ficou comigo até o final dessa questão. Ai, professor, eu vi um caso de uma brasileira, ela matou o cara, o americano veio para cá e todo mundo falou, não vai ser extraditado, não vai ser extraditado. Os americanos não vão poder encarcerar a nossa brasileirinha. Ela foi encarcerada. Por quê? O nato foi extraditada, uma brasileira? É isso que vocês ouvem na imprensa? Não, senhor. Essa moça, lá nos Estados Unidos, se tornou americana. Ao ter essa nacionalidade estadunidense, americana, ela deixa de ser brasileira. Porque, veja, quando eu opto pela outra nacionalidade, eu perco a minha. Só em casos específicos que eu não perco. Reconhecimento da outra nacionalidade ou para exercício de um trabalho. Jogadores de futebol é muito comum. Para ficar na Espanha tem que se tornar espanhol. Ela não. Outro caso recentíssimo, Anderson Silva, o Spider-Man. Ele não se tornou americano? Ele falou que até se sente mais americano que brasileiro. Eu também, eu me sinto europeu. Então veja, a minha pergunta é, ele se sente mais e se tornou americano. Deixou de ser brasileiro. Se fizer uma besteira lá e fugir para cá, pode ser extraditado para lá. E você acha que ele quer qual justiça? A de lá ou a de cá? A de cá, né? Sai rápido, né? Às vezes nem sai. Se cair na mão do Gilmar, tá livre. Quem é o Gilmar? Não, tô brincando, é um amigo, juiz de primeiro grau. Ok? Besteira. Tudo bem? Professor, eu entendi a questão e vou encontrá-lo. Que dia? 31/8. Que hora? 31/8. Que ano? 2019. Às vezes você está vendo esse vídeo, né, em 2019, eu era um cara que fazia aula para concurso público. Que horas? 10 horas. Qual visa? TRF. Apesar que muitos alunos do TJ vão comparecer por um motivo óbvio. Penal eu vou corrigir questões de crime contra a administração. Administrativo eu vou fazer algumas coisas de improbidade. E constitucional alguma coisa do artigo 5º que pode servir. E que caíram no TRF. Então, de repente, vocês podem fazer. Pega no site as questões, vem assistir aula. Se for presencial, entre em contato pelo WhatsApp. Foi um grande prazer. Não deixe de deixar um comentário aí no vídeo, tá? Por favor. E não deixa também de dar um dislike. Eu gosto de ver a quantidade de dislike que tem no vídeo. Eu acho muito legal. Mais do que o like. É verdade. Porque quem tem... Lógico que eu estou brincando. Eu gosto de like, de comentários legais. Se você quer dar dislike, vai dar dislike em outro vídeo. Não fica
enchendo a paciência. Um beijo para vocês. Tchau. Eu tenho um convite para fazer para vocês. 31/8, às 10 horas da manhã, sábado de sol, tá? Você vai fazer o quê? Antes, você vai pegar aqui no site as questões. Tem no descritivo aqui do vídeo. Pega as questões e vem para correção. Como assim, professor? Aula gratuita. Eu vou bater papo sobre direito penal, direito administrativo e direito constitucional. Na verdade, vou fazer um panorama sobre essas 3 matérias, analisando o TRF 4, 3, 2 e imaginando como será o TRF3. E isso é muito importante. Pego as questões aqui no descritivo? Isso. Vem para a aula e vamos bater papo. Pelo menos você já vai ter a noção do que vai ser o nosso curso Revisão por Questões. Eu não vou apenas me limitar a corrigir uma questão. Eu vou fazer uma mini aula daquele tema e fechar todos os pontos sobre aquela questão, sobre aquela temática. 30/8, 10 horas da manhã. Quer assistir aqui no NEAF? 3129-4356, se você for fazer a aula presencial. Eu espero vocês. Obrigado.